Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma semana aí, né? Para aqueles que eu não vi, Feliz Dia das Crianças aí. Que tenha sido um dia aí muito feliz para vocês, tá? Um grande abraço, tá? Da professora. Para aqueles que ainda não estão indo, né? Espero que vocês estão conseguindo acompanhar aí as aulas, tá? Tá super tranquilinho, né? Não tem muito segredo, não. Hoje, nós vamos aprender posições relativas entre uma reta e uma circunferência, tá? E depois, posições relativas de duas circunferências, tá bom? Então, é entre circunferência e reta, e depois é entre duas circunferências. Mas vocês vão ver que acaba sendo muito parecido, tá? Quase a mesma coisa aí. Então, vamos lá para mais uma aula, mais uma semaninha aí, tá bom? Vamos lá. Aqui nessa primeira, gente, ó, posições relativas de uma reta de uma circunferência. Em um mesmo plano, uma reta e uma circunferência podem ter, um único ponto comum, dois pontos comuns, ou não ter pontos em comum, tá bom? Então, vamos lá, ó. Primeiro aqui, eu tenho uma circunferência e uma reta. Gente, quando ele tem só um pontinho aqui em comum, ó, a retinha, ela passa-se aqui, ó, colando na circunferência. O que que acontece? Ela é uma reta tangente. A reta T é tangente à circunferência, quando ela passa relando, tá? Daí, nós temos essa outra aqui, uma circunferência com uma outra reta. Só que o que acontece? Ela é uma reta secante. Por que ela é uma reta secante? Porque ela tem o ponto A e o ponto B aqui, traçando em comum com a circunferência. E se vocês forem ver, o raio daqui é menor, tá vendo? Aqui o raio é o normal. Aqui o raio, ele corta o raio no meio, tá bom? Então, ele tem dois pontos em comum e corta o raio ao meio aqui. Então, ele é secante, essa reta é secante com a circunferência, que tem dois pontos em comum. E depois, nós temos aqui, ó, a reta externa. Externa, muito óbvio, né? O que que acontece? Aqui a reta é para fora da circunferência. Ela não pega em nenhum ponto da circunferência, tá bom? Então, ela se chama externa, tá bom? Ó, aí nós temos aqui, ó. Qualquer reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio no ponto da tangência. Perpendicular, ó, eles têm um ponto de 90 graus. Eles têm um ponto de 90 graus aqui, tá bom? Então, por isso que ele se chama perpendicular, tá? Forma um ângulo de 90 graus. E depois nós temos aqui, ó. Considera-se como distância de um ponto a uma reta M a medida do segmento de reta, que vai desse ponto até um ponto da reta perpendicular. Então, tipo assim, ó, eu vou fazer aqui um ponto até o outro e forma 90 graus, beleza? Daí, nós temos aqui, ó, a reta é tangente à circunferência. Olha aqui, ó, a reta tangente de circunferência. Então, ele falou o quê? Que A é igual a P, tá? Então, o raio aí, a distância do raio do centro até a tangente são iguais. A reta é secante à circunferência, aquele que a gente já viu, que tem dois pontos em comum, e a distância é menor do que o raio. Ó, e forma também um ângulo de 90 graus aqui, tá? E a reta é externa à circunferência. Externa é quando não tem ponto em comum. Aqui, ó, ela tá lá para fora. A distância do centro até a reta é maior do que o raio, tá bom? Bem facinho, bem tranquilinho mesmo. Aqui, gente, nós já temos o quê? As posições relativas de duas circunferências, tá? Duas circunferências que têm o mesmo centro são denominadas circunferências concêntricas. Concêntricas é que tem o mesmo centro, tá? Na figura C, de centro O,
e C1 de centro O são circunferências concêntricas, pois os dois centros coincidem. Olha aqui, ó. Tá vendo? É como se fosse lá aquela moedinha de R$1, tá? Eles têm o mesmo centro, tá? Daí, nós temos aí. Veja agora as diferentes posições de duas circunferências distintas, quando consideramos o número de pontos comuns das duas. No primeiro caso, circunferências com um só ponto em comum. Ó, circunferência com só um ponto em comum, como elas estão relam uma na outra. O que que acontece? Nesse caso, ela é uma circunferência tangente externa. A distância é igual o raio da primeira mais o raio da segunda, tá bom? Agora, nós temos aqui uma tangente interna, ó, tangente interna. A distância é igual ao raio da primeira menos o raio da segunda, ó. O raio da primeira menos o raio da segunda, tá bom? Aqui, no segundo caso, nós temos circunferência com dois pontos em comum. Circunferência secante, que a professora já explicou. A reta secante, a reta com a circunferência, agora duas circunferências, perdão. Nesse caso, ó, mesma coisa. Tem o ponto A e o ponto B em comum aí. Então, são dois pontos, ela é secante. O que que acontece? A distância aí de uma até a outra é o quê? É o raio 1 menos o raio 2, a distância vai ser maior. E para a distância ser menor, é o raio 1 mais o raio 2, tá bom? Aqui, nós temos o terceiro caso, que é a circunferência sem ponto em comum, que seria a nossa externa aí, ó. Ah, tá aqui marcado, ó. Externa. A distância é maior do que o raio 1 mais o raio 2. Por quê? Porque tem esse espaço aqui entre elas, tá? Por isso que ela é maior. E nós temos também as circunferências aqui interna, tá? Sem ponto em comum, porque elas não relam aqui, tá vendo? E elas estão dentro de uma da outra, então elas são internas. Então, a distância é menor do que o raio 1 menos o raio 2. Tá bom? É bem simples mesmo. Então, nós temos lá a circunferência com a reta, tangente, como tem um ponto em comum, e secante quando tem dois pontos, e externa quando não tem nenhum ponto. Entre as circunferências também acontece a mesma coisa, só que o quê? Nós temos a tangente externa, tangente interna. Nesse caso aqui, nós temos só o secante mesmo, que são os dois pontos em comum, e a externa, nós temos aquela externas, né? Circunferências sem ponto em comum externas, e as internas, só que elas também não têm nenhum ponto em comum, tá bom? Daí, gente, ó, bem facinho mesmo, vocês viram, né? Daí, vocês vão fazer os exercícios da página 26, tá bom? No exercício 28, tá assim, ó. Quais são as posições relativas às circunferências em cada caso? Daí, você vai marcar o que que ela é. Se ela é secante, se ela é tangente, se ela é externa, interna, concêntricas, tá bom? É só marcar isso. Na 29, tá falando assim, ó. Observe na figura a seguir as circunferências tangentes externas, 2 a 2. Daí, nós temos 3 círculos aí. Sabendo que o raio mede 4, 3 e 2, o raio, gente, não se esqueça que é do centro até a bordinha dessa mesma circunferência, tá? Não é de um centro até o outro. Já é a dica aí, tá? Calcule as medidas dos lados do triângulo com os vértices nos centros das circunferências. Depois, classifique esse triângulo quanto à medida de seus lados. Classificar é tipo assim, se tem todos os lados iguais, ele é equilátero. Se tem dois lados iguais e um diferente, ele é o escaleno. Não, o isósceles, perdão. E todos diferentes é o escaleno, tá bom? Em relação a isso, tá? Então, não se esqueça que do centro até a bordinha, que é o raio, tá? Então, a menorzinha, do centro até a bordinha dela é um raio. Então, vocês vão colocando aí as medidas, depois somem tudo, tá bom? Daí, e vejam também se ela é escaleno, isósceles ou equilátero. Na 30, duas circunferências de centro OP
são secantes. Se você achar necessário, faça circunferências, tá bom? E seus raios medem 4 centímetros e 9 centímetros. Determine os possíveis valores de distância entre O e P. Vamos lá. Quando ela é secante, nós temos lá na página 25, na página 25, o 2, que é o quê? R1 menos R2 menor do que D, menor do que R1 mais R2. Então, você vai colocar o primeiro raio menos o segundo e o primeiro raio mais o segundo, como tá lá na página 25, no segundo caso, tá bom? E na 31, aí a última, duas circunferências tangenciam externamente. E a distância entre os centros é de 10 centímetros. Tangenciam, porque só tem um ponto em comum, tá? A medida do raio da circunferência mede 2/3 da medida do raio da circunferência maior. Quanto medem esses raios? O professor vai falar para vocês aí a equaçãozinha, daí é só você colocar aí e fazer a continha. Vai ser 2/3 de x mais x igual a 10. Daí você acha o valor de x. Só isso, hein? Bem fácil, bem tranquilo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá? Grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau!